Olha, esse lance eu tava na lateral, eu tava aqui no cantinho aqui do gol, então eu vi meio na diagonal, não tinha uma visão meio encoberta no primeiro lance de pênalti, mas o segundo foi absolutamente nada. A meu ver, eu acho que houve uma compensação, mesmo, principalmente depois do segundo gol do Palmeiras, porque, evidentemente, esse lance aí acontece quando o jogo tá 1-0. Se empata, o jogo fica igual. E aí as condições da partida podem mudar. E o que aconteceu na sequência foi que o Palmeiras abriu 2-0 e aí o São Paulo teve um pênalti que deixou o jogo vivo, emocionante até o final, mas o São Paulo nunca, a meu ver, teve realmente chance de igualar o placar, né? Afinal, tomamos o primeiro gol aos 7 minutos de jogo, Mal. Vamos lá, insisto, muita coincidência esses erros absurdos serem sempre a favor deles. Não tem erros assim nos outros clássicos. O Pedro Cabral está dizendo que o segundo foi pênalti, 99% das faltas assim fora da área são marcadas, então dentro da área é pênalti. Todo mundo defendeu essa arbitragem, ela muito enrolada. A Daiane não foi bem ontem. De fato, e a gente fala, né? Ela foi muito bem diante do Bragantino, ontem ela não foi bem. Agora eu acho que ela começou a se perder depois desse lance, irmão. Ela começou a ter muita dificuldade depois para apitar o jogo, tanto pelo lado do Palmeiras quanto pelo lado do São Paulo. É um inferno apitar, cara, futebol brasileiro. É um inferno, é um desrespeito, é uma tentativa de sabotagem. A postura do Abel Ferreira e sua comissão técnica é um troço abjeto. A gente tava no gramado, qualquer coisa, uma bola, ele reclama, lateral, ele tem um chilique, ele vai correndo para cima ontem da quarta árbitra. Olha, assim, e não é só ele, né? Os jogadores também, os jogadores de São Paulo também reclamam e tal. É um troço horroroso, viu? Cansa demais. Xará! Sabe que na hora do pênalti apitado, eu vi a olho nu e eu vi pênalti. Aí depois eu concluí que não. Foi um pênalti muito, muito mandraquinho, sabe? É exagerar demais, na minha opinião. Mas na hora eu vi exatamente o gesto do Marlon Freitas. Mas eu concordo hoje que esse o primeiro pênalti foi e o segundo não foi. Quão determinante foi isso, né? Aqui na nossa enquete, depois a gente vai falar disso, ganhou a rotação abaixo dos jogadores do São Paulo. A gente vai falar aí dos destaques positivos e negativos, positivos se tiver algum, mas 15% na verdade, acha que esse lance foi capital pro resultado do jogo. Queria saber de você, Xará, o que você acha em relação a isso e se você também teve essa mesma impressão que eu, que houve uma compensação e que talvez a Daiane Muniz se perdeu depois da não marcação desse penal. Eu votei na rotação, porque a maneira como o São Paulo entrou em campo no primeiro tempo independe da escalação, tá? Mas é inadmissível. E o São Paulo vinha de jogos relativamente bons, principalmente aquele jogo com o Grêmio, que foi muito bom. E aí, de repente, no jogo mais importante até então, ele entra como se fosse uma estreia de temporada. Tá, tudo bem, estamos entrando em campo aqui. Tem o jogo, pô, que chato ter que jogar domingo, 8h30 da noite, né? Quero que chegue logo a segunda-feira, a gente vai estar de folga. Não dá para você entrar num clássico assim, e infelizmente tem sido muitos clássicos assim que o São Paulo tem entrado em campo, especialmente fora de casa. Eu não consigo compreender isso. O Palmeiras costuma entrar pilhado contra o São Paulo, especialmente quando joga em casa, e o São Paulo, tirando o choque rei de outubro, aquele do Ramon Abate-Abel, que o São Paulo entrou bastante empolgado, pressionando e tudo mais, tem sido raro o São Paulo entrar com essa mesma postura em campo nesses jogos. E eu não consigo entender por quê. Eu tenho certeza que o São Paulo não libera vídeo de bastidores de derrotas, mas eu tenho certeza que se liberasse os bastidores de ontem, o discurso do vestiário ia ser como os outros. A gente tem que ganhar, estamos quase na final, a gente só precisa confirmar a vaga na final, alguma coisa assim. Então, não é questão de discurso e tudo mais, é alguma questão de postura em campo que não dá para entender. Eu concordo com você também sobre a compensação. Me parece muito...
a equipe de arbitragem deu muito o direito de qualquer um pensar que foi uma compensação. Outra coisa que a gente não tem acesso é o áudio do VAR, e mesmo que eles colocassem o áudio só desse lance, eu queria ouvir o que foi falado ao longo dos 15 minutos seguintes, que foi quando saiu o segundo pênalti. Porque não é possível que a Daiane não soubesse o que estava acontecendo. É óbvio que ela, para ouvir o VAR, ela precisa apertar um botão específico, tudo, mas ela pode ter apertado esse botão e feito algum questionamento, perguntando, e aí, o que houve e tudo mais, ter uma ideia melhor. E isso só ajuda a gente a questionar por que ela não foi ao monitor. Mesmo que ela chegasse lá e olhasse e falasse, não, realmente só foi um toque ocasional, tinha muita velocidade, estava próximo, ele estava no movimento de disputa e não no movimento de bloqueio. Tinha muita coisa que ela poderia pensar de maneira interpretativa para achar, mas ela teria certeza que ela estaria olhando com os próprios olhos. Antes ela olhou de um ângulo que não era o melhor, mas ela está relativamente perto, e mesmo assim concluiu que não dava. Então, o VAR deveria ter sugerido a ela. É um possível penal. As palavras que eles usam abrem margem a isso. E ela mesma poderia solicitar a ida ao monitor, porque isso é facultado ao árbitro, pedir para olhar. O árbitro pode... As pessoas acham que só o VAR pode chamar. Não. A regra diz que o árbitro ele pode pedir para olhar algum lance em que ele tenha dúvida, desde que se encaixe no protocolo. Então, a decisão dela ali torna-se ainda mais questionável, que o Rui Costa, inclusive, falou disso. E aí, no segundo pênalti, que, olha, assim, eu sei que dão essa falta no meio de campo muitas vezes. O problema é que eles dão justamente porque o jogador leva a mão ao rosto, e aí o pessoal acha que foi um braço no rosto, e existe uma orientação para braço no rosto ser transformado em falta, mas quem olha o replay fica muito claro que o braço dele pegou aqui, né? Então, não no dá pescoço, né? Isso não é falta. E para mim, o que demonstra, ainda mais se não foi falta, é que não só a reação do Bobadilla já é um pouco atrasada, como ele leva a mão ao rosto, sendo que ele foi atingido aqui. E isso já demonstra que não existiu ali o impacto, o contato e tudo mais. Uhum. Só que agora também, justamente porque esse pênalti meio absurdo foi marcado, agora deu margem para eles dizerem, olha, tá vendo? Não somos só nós, somos favorecidos, quando ali foi claramente uma compensação. Né? E é muito errado você errar duas vezes só para compensar um outro erro. Mas no futebol isso acontece desde sempre, eu só não esperava que com o VAR isso fosse acontecer, porque o VAR estava lá à disposição, em ambos os lances, e a opção em ambos os lances foi por não ir até o monitor. Que, aliás, é o que aconteceu em outros 3 lances de pênalti / não pênalti em Choques Rei recentemente. O lance do Luciano lá em 2024, o lance do Tapia, né, mais recentemente, o lance do Vitor Roque com o Arboleda no Paulista do ano passado. Nenhum desses o árbitro foi ao monitor. É incrível. Impressionante mesmo. Eu que sou contra o intervencionismo, eu defendo que só quando há uma imagem muito clara dizendo que o árbitro errou no campo, eu acho que o VAR tem que chamar. Mas assim a regra. E nessa imagem, ela me parece muito clara do toque e de acordo com essa nova diretriz. Foi bola na mão. Assim, pelo que eu entendo do futebol, como deveria ser, Maurício Bol, bola na mão não é falta. É acidente, segue o jogo, tá? Mas não é mais assim, há um bom tempo. Há 30 anos, assim, isso não seria falta. São penais, né? Eles estão sendo aptados todos. Então, aí a gente tem um toque claro, um braço absolutamente claro, a imagem é clara, não tem dúvida. Não tem dúvida. Essa imagem à disposição, você fala, puxa vida, eu só vou chamar a Daiane, porque eu tenho aqui, nós aqui temos uma imagem clara de que ela errou. Aí você chama e ela vai ver e volta atrás na sua decisão, né?